Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão assistindo esse podcast. Meu nome é Luiz Carlos Sumelli, mais conhecido como Luizinho, ex-Janssen. Sou o atual presidente da Reprofar e um dos diretores do Simprofarf. Hoje nós temos a oportunidade de receber aqui um grande colega, um amigo. Trabalhamos muito tempo lado a lado. Só que tem um pouquinho de diferença. Eu perdi os cabelos e ele deixou a barba crescer. Estou falando do meu amigo José Antônio Peinado, o famoso Zé Antônio. Zé Antônio, muito obrigado aí pela presença, de você poder compartilhar com a gente aí a sua experiência de vida. Pode, para muitas pessoas que não conhecem, essa é a oportunidade de conhecer quem é o José Antônio. Como você disse, bom dia, boa tarde e boa noite. Obrigado, Luizinho, obrigado, Nelson, pela oportunidade. Realmente eu fiquei lisonjeado com o convite do Nelson, que nós nos encontramos recentemente. A gente fez um pouquinho de história na indústria farmacêutica, né? Trabalhamos lado a lado, como você falou. Nelson, são pessoas que eu tenho na mais alta estima. Você havia me perguntado sobre minha história, como que eu comecei na indústria? Você até pode falar antes, qual foi seu emprego antes de entrar na indústria farmacêutica e como você entrou na indústria farmacêutica. Eu vim de São Paulo aqui com a minha família para cá, para Ribeirão, em 1976, e trabalhando numa loja do meu pai como adolescente até 79, 80 mais ou menos. Depois eu fiquei naquela, estuda, né, não estuda. Cheguei a trabalhar com um namorado da minha irmã entregando pão às 3 horas da manhã, lá na região da Fiuza, que era tudo terra ainda, você vai lembrar. Nessa época. Fiuza, Ribeirão, era tudo terra. Então a gente saía com Kombi, carregava na padaria e voltava para casa às 7 horas da manhã. Mas meu primeiro emprego registrado foi na Auto Americano, distribuidora de peças automotivas. Que é muito famoso. Ainda existe hoje? Ainda existe. Parece que tem só a retífica na Avenida Francisco Junqueira. Ah, tá. E eu chegava às 6 horas da tarde. A minha irmã, Miriam, que está aqui na sala de espera com a Lúcia, né? A Miriam namorava o Jeter, que trabalhava na Labofarma. Labofarma. E aí ele olhava para mim e falava assim: ô Juninho, de onde você veio? Da caverna? Eu falava que estava trabalhando com autopeça. Você não quer trabalhar cheirosinho, que nem eu? Elegante. Assim, elegante, né? Mas ao mesmo tempo eu sempre gostei de estar no meio automotivo, né? Sempre gostei de oficina. E ele falou assim: te arrumo uma entrevista com o meu gerente. Fui fazer entrevista e entrei. Isso que ano? 1984. E você ficou na Labofarma durante quanto tempo? Fiquei durante 9 meses. 9 meses. Com 1 mês de casado, eu recebi o presente da demissão. Com 1 mês de casado. 1 mês de casado. Nesse período que eu saí da Labofarma, eu fiz alguns freelance em varejinho de farmácia, né? Até chegar na Cibram, que eu devo ao Rubinho da Bayer. Entendo. 11 horas da noite, o Rubinho da Bayer me liga em casa e falou: Zé Antônio, a Cibram está contratando. Eu liguei imediatamente no hotel, grande hotel que está fechado aqui frente ao Pinguim. Falei com o gerente Wagner. Ele já estava dormindo, não tinha telefone no quarto. O porteiro foi lá acordar ele veio na recepção, me atendeu e falou: já acabei o processo, mas vem às 7 horas da manhã que eu te entrevisto. 7 horas da manhã eu estava dando a mão para ele. Entrei na Cibram, lançamos o Lincoplus, Lincomicina, concorrente da Frademicina. Da Cibram eu passei para o Baldace. Mas espera aí, não te interrompendo, já te interrompendo, a gente sempre gosta de perguntar, pela Labofarma, você se lembra do primeiro médico que você visitou? Lembro. Eu não vou me lembrar exatamente do primeiro, mas não eu lembro. Vai falar para mim que é Dr. José Roberto Melo Mota, porque todo mundo que vem aqui fala que o primeiro médico foi ele. Não, uma médica que me marcou muito pela maneira como ela me tratou, Julieta Regina Mourão Fácio. Oh, doutora Julieta, muito bacana ela. Se não me falha a memória, o CRM dela é 49 948 048, alguma coisa assim. Se ela assistiu o podcast, acho que ela vai... Que legal.
E ela é esposa do doutor Adilson Fácil, né? Sei, ela é sensacional. Ela está clinicando ainda hoje, será? Não sei Tá, te Nelson, falar. doutora Juliana? Julieta. Julieta. Eu não sei te falar. Minha última vista dela já faz uns 20 anos, eu não sei. Então. Era do lado do Hospital São Paulo, ali, o consultório dela. Uma simpatia. E eu conheci. Eu sempre conheci você pela sua calma, tranquilidade, ponderado. A primeira propaganda você tremeu, foi de boa, como é que foi? Tremi. Mas uma propaganda que me marcou muito foi com o Eduardo Amaral Carvalho, pediatra. Na Capitão Salomão. Tinha um óculos grandão, sei. Por que marcou? Fui promover para ele Transpulmin. Transpulmin, lembro. Me deram a pasta da Arabofarma e falaram, isso aqui é água com gás, isso aqui é um copo de vidro, isso aqui é uma caneta, se vira. Eu li aquele material, fui falar com o doutor Eduardo, Transpulmin. Falei, doutor, o paciente vai passar no peito e assim vai entrar na célula, a célula vai abrir e ele vai respirar. Eu não tinha feito curso nenhum. Ele falou, para que você está falando bobagem. Você quase desmaiou. Branco, eu suava. Ele falou, você fez curso de novos? Eu falei, não fiz, doutor. Ele falou, então tá explicado. Senta aí um pouquinho, respira fundo. Ele falou, primeira reação que você vai querer é rasgar minha ficha, né? Ele falou assim, como é que o senhor sabe? Porque você fica maluco, né? O cara, né, te dando aquela marretada. Ele falou, não, isso é normal. Ele falou, é assim, o Transpulmin vai fazer isso. Me explicou, me deu uma aula ali. Eu falei, puxa vida, doutor Eduardo Amaral Carvalho, nunca mais vou esquecer disso. E não esqueci mesmo. Tanto é que está contando aqui. Hã? Tanto é que está contando aqui. E então, aí depois você foi para Cibran, né? Que você falou? Da Arabofarma eu fui para Cibran. Cibran, e aí depois? Da Cibran eu fiz o... Quanto tempo você ficou na Cibran? Na Cibran 7 meses. Foi a minha janela, minha vitrine para ir para o Baldassi. Eu tive um gerente muito bom na Cibran chamado... rapaz, o nome dele veio aqui agora. Mas se você lembrar depois. Ele veio, ele mora no Espírito Santo do Pinhal, sabe? Um cara humano. Richard José Rocamora. Esse cara marcou muito para mim como líder, como gestor, o primeiro gestor humano que eu tive, sabe? Depois do Baldassi, na linha cardiológica, tive a oportunidade de lançar Monocordil, que o professor João José Carneiro padronizou no Hospital das Clínicas, o mononitrato 5-desosorbido. Do Baldassi, aí... No Baldassi, quem era? Você tinha algum colega que trabalhava com você? Domingos Roberto Tonucci. Lembra dele? O Agostinho... O Agostinho veio depois. Você chegou a trabalhar com o Agostinho? Não, eu trabalhei com o Bobroviec. Quase que eu encontrei com ele na Janssen Farmacêutica. Eu acho que ele saiu, você entrou. Né? Você era da Schering, né? Exatamente. Eu lembro de você na Schering. Na Schering. E aí, o Baldassi eu fui para Organon. Na Organon eu fui conhecer o mundo da indústria farmacêutica. Uma indústria maravilhosa, foi uma mãe para mim. Tinha um gerente regional chamado Ivan Rubens Torezan, que é um cara que eu tenho na mais alta estima. Ele já foi citado várias vezes aqui. Eu tenho ele na mais alta estima, Ivan Rubens Torezan, natural de Santa Rita do Passa Quatro. Um grande abraço para você, se você estiver vindo esse podcast, Ivan. O pessoal fala muito bem de você. E aqui está um outro exemplo aí do Zé Antônio, né? Porque a gente fala assim, a gente sempre marca, tipo assim, o Zé da Merck, o Zé Antônio do Organon, Luizinho da Janssen, então vai marcando dessa maneira, né? E aí aconteceu o seguinte, por uma determinada circunstância, eu pedi demissão da Organon. O Ivan vai saber quando Isso ele depois de quanto tempo? Depois de 9 anos. Depois de 9 anos você pediu... E eu fui já que não te mandaram embora, então você pediu as contas, então? Pedi demissão no dia do meu aniversário. Fui para o Farmasa. Lembro. Com o Manete era meu gerente. Com o Manete. Éramos aqui eu, o Áureo, o Gerson,
e o Muniz, falecido Muniz, e o Comanete já falecido, o querido Comanete. O seu Domingos não, já tinha trabalhado? Já tinha morrido. Já tinha falecido. Já tinha falecido, o Sérgio Balduino também. E nós estávamos, aí é o que eu falei para você lá fora, eu vou mencionar uma coisa que você não vai lembrar, mas foi com você. E você é o responsável de eu permanecer na indústria até eu me aposentar. Você, senhor Luiz Carlos Sumelli. Nós estávamos na esquina da Cleanmater, 7 horas da manhã, esperando o Dr. João Bosco Meziara. E nós estávamos conversando, eu sempre gostei muito das suas asserções, você sempre foi um cara muito centrado, né? E eu mais experiente. Você falou assim, Zé, daqui eu entrei na farmácia em 97 e saí em 2000. Nesse período, acho que foi em 99, foi mais ou menos isso. Você falou assim, daqui uns 3, 4 anos, a indústria farmacêutica não vai contratar mais ninguém sem faculdade. E eu não tinha faculdade. Sabe o que eu fiz? Eu saí de lá e fui me matricular. Depois que você conversou comigo? Depois que você falou isso. Aquilo ficou na minha cabeça. Isso há 25 anos atrás. E você veio falar isso para mim hoje. Não ia lembrar mesmo. Eu fiz a faculdade, entrei em marketing no Barão de Mauá, não fiz. Fui para letras, fiz 1 mês de letras, não gostei. 1 ano de história e me formei em ciências contábeis, junto com o querido Antônio Gilberto Sartorato, cabeção, o Paulo Roberto, que era da... Paulo Roberto. Você e o Cabeção fizeram faculdade? Fizemos faculdade junto. Quanta coisa, eu não sabia disso também. E o Fabinho da Eurofarma, depois o Fabinho parou, né? Nós continuamos nós 3. Mas eu devo a você a minha permanência na indústria farmacêutica até o dia que eu aposentei. Obrigado, Luiz. Que isso. Por isso que eu tenho você, Nelson, sempre em autoestima. Nelson sempre com uma conduta irreparável, né? Assim, uma vez tentaram me apelidar como padre. Eu falei, não é necessário, que eu também tenho meus defeitos, tudo, mas sempre com o Nelson, eu sempre comento com ele que o que eu pude fazer, a minha passagem durante 44 anos na indústria farmacêutica, o que eu pude fazer para ajudar os colegas, eu fiz dentro das minhas possibilidades. Sempre que eu pude dar um bom conselho, eu tentei. E eu fico muito feliz de ver um reconhecimento da sua parte, como eu já tive outros reconhecimentos também, que me emocionou, porque eu falei assim, poxa, eu pude ajudar alguém, né? Mas eu fico muito feliz e te agradeço. Eu espero que isso tenha te ajudado realmente tudo, né? E esses dias aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava trabalhando aqui em Ribeirão, não, estava trabalhando em Franca, encontrei um colega que foi da MS, aqui, ele está morando em Piracicaba, o Leandro, da AstraZeneca hoje, da linha respiratória. E eu estava presente na sala quando ele fez a primeira propaganda. Ele tremia que nem uma vara. E o médico, eu não lembro o médico que ele estava falando, deu-lhe um coice. Foi muito mal educado e tipo rebaixou o Leandro, sabe? E eu falei pro Leandro, espera um pouquinho, vamos conversar lá fora, né? E ele estava todo nervoso. Aí eu conversei com ele, falei algumas coisas para ele, falei, olha, se acalma, acontece isso assim, assim, assim. E recentemente nós nos encontramos em Araraquara e novamente em São José do Rio Preto, que ele me ajudou muito ali. E ele falou para mim, Zé, há 18 anos, quando comecei na MS, você não vai lembrar, mas aconteceu essa situação e você me falou isso, isso, isso. Rapaz, eu chorei. Eu chorei, confesso que eu chorei. Né? Então a gente não faz isso para se engrandecer, para se mostrar, mas para ajudar, né? Quem estava começando. Bom que ele absorveu e ele tem isso tem com carinho isso, né? Desde que você possa deixar bons exemplos em tudo aquilo que você faz, eu acho que é importante, porque eu sempre comento com os colegas que vêm aqui para a gente bater um papo, aqui não é nada profissional, eu estou aprendendo a bater um papo, tudo, eu fico imaginando as pessoas que estão começando agora na indústria farmacêutica,
Olha, é muito complicado, é muito difícil, mudou muito. Eu entrei numa época onde todos os representantes conheciam todos por nome. É verdade. Tudo. A classe era mais unida, tudo, só que não tinha o celular, não tinha o iPad, não tinha nada disso. Era você, uma caneta, um fichário e a tua imagem perante a classe médica. Vai falar que não tinha GPS. Como é que você achava os lugares, Luizinho? Então, ia no posto de gasolina e perguntava, onde é que fica o hospital tal, quando você chegava na primeira vez na cidade? Onde fica a farmácia Santa Lúcia? E, né? Quando a gente tinha o mapa, tinha as fichas, eu ia trabalhar numa determinada cidade, eu gostava de ser uma coisa que pouca gente fazia. E foi um colega que me deu essa dica. Eu ia numa banca, comprava um mapa da cidade. Você não andava com a revistinha 4 rodas, não? Não, eu andava com o mapa da cidade e eu, de noite no hotel, eu estendia minhas fichas e via, Dr. Nelson fica nessa rua, o hotel está aqui, então eu tenho que fazer esse caminho. O Dr. Luiz Carlos está aqui. E eu fazia isso, né? E era uma delícia, porque você passava o tempo ali, era o que a gente tinha à disposição. Hoje você coloca no Waze, toca o barco, você chega dentro da sala do médico. Né? No terceiro mês já estava craque. Zé, então, aí no Farmácia você ficou durante quanto tempo? No Farmácia nós ficamos 3 anos e meio. 3 anos e meio. Aí aconteceu o seguinte, nós éramos comissionados, né? Era R$500 de salário na carteira. E muito bem comissionados, né? E a comissão. E aqui eu era o soldado raso, quem ganhava muito aqui era o Gerson. O Gerson ganhava bem, o Muniz ganhava bem, né? Mas aí com o passar do tempo, a gente foi fazendo a carteirinha com aquele cliente e vai ganhando, né? Fazendo a comissão. Fiquei 3 anos e meio no Farmácia e aí o Degani foi promovido para gerente na White. Nós éramos contemporâneos de adolescente, eu e o Degani. Frederico Humberto Degani, que está na Viatris hoje, né? Tenho ele em autoestima também. E quando ele entrou no ramo, eu já estava há uns 7 anos no ramo. E como a gente tinha um óculos parecido com o Superman, eu e ele tinha o apelido disso, né? Você vai lembrar, né? As secretárias tinha cabelo, né? Bom, e aí ele falava assim para mim, Zé, vem trabalhar comigo na White. Eu falei, não, vem você comigo na Organon. E ficou nesse. Aí quando ele foi promovido... E nessa época vocês tinham muitos produtos concorrentes, não tinha? Nessa época Organon e White? Sim. Porque vocês tinham linha específica na ginecologia, estou enganado? Sim, era Degani na White, eu no Organon e Herculano na Schering. Você acha que fazia linha de pediatria ou você fazia outro setor? Né? Fazia. Alguma coisa assim, né? E aí eu sei que era Berlimed o Herculano, não era Schering. Schering foi depois. Que depois chama Schering e Berlimed. Exato. Aí eu já estava com 35 anos, sem faculdade. E o Degani falou, ó, só contratamos com faculdade. Foi aí que aquela tua dica me deu, foi válida. Legal. E aí eu fiz a entrevista por fora, e ele falou assim, eu vou te entrevistar, mas não te garanto vaga. E tinha 2 caras muito fortes para entrar. Pode citar o nome deles aqui? Claro, claro. Josemar. Não é desmérito nenhum quando um colega perde uma vaga para o outro. O Josemar, que é um grande cara. Muito bacana. E o Ronaldinho. O Josemar foi do Roche, né? Foi. O Ronaldinho, depois entrou. O Ronaldinho, que foi do Libs, né? Eu não lembro do que ele está hoje, mas são 2 caras que eu tenho também guardados no coração. Ronaldo Pedersoli? Acho que é ele mesmo. É um que não tem uma estatura muito alta, não. Ele tem um olho claro. É ele mesmo, ele é cunhado do Didi. Isso, o Didi mesmo. Teve foi entrevistado aqui pra gente também. A amizade com o Josemar foi tão grande que até na Copa de 96, eu não sei, ele ganhou uma passagem para uma Copa do Mundo. O Josemar. O Josemar, ele apareceu no estádio. Isso. Uma passagem aqui. Eu tava com o videocassete gravando.
E aí eu vi, e coincidentemente eu estava gravando, senão não daria tempo. Apareceu ele de rosto cheio, assim. Isso, eu lembro disso. Eu peguei a fita, avisei ele, falei assim, ó, eu gravei você na Copa do Mundo. Aí eu depois dei a fita para ele guardar, assim. E ele me trouxe uma miniatura da Fórmula 1 para mim, que ele sabia que eu gostava. O Josemar trouxe uma miniatura acho que da Red Bull, alguma coisa assim. Então tem alguns caras que marcam na Você nossa você disse aí que gosta de Fórmula 1? Gosto. Você vai ver o Grande Prêmio em São Paulo? Pode, depois que Vai você ser agora, Vai não ser vai ser? domingo, é? É domingo? Acho que é domingo. é. É porque os prêmios... os prêmios... É que está muito caro, né? Eu tive três vezes em Interlagos para ver o Senna ao vivo. Tá. E naquela vitória que ele teve em 93... Mas você conseguiu ver? Porque os carros passavam zum, zum, zum. Você conseguiu ver? Ou só os Unidos? Não, dá para ver. Em 93 ele parou na frente onde a gente estava, na reta oposta. A arquibancada veio abaixo, né? Muito bom. A indústria farmacêutica proporcionou essas alegrias para a gente, essas benesses, né? Foi onde a gente passou a gostar de caneta, relógio. Você está sempre em bons hotéis, mas é em decorrência da que a indústria farmacêutica oferece para você, né? A gente sempre acabou valorizando os cursos que a gente fez, que nos ajudou a nos tornar melhores pessoas, profissionais, para onde quer que você vá, né? Para onde quer que você vá. A gente tem... Eu falo que a pessoa que trabalha na indústria farmacêutica pode trabalhar em tudo quanto é lugar. Pelo que a indústria nos proporciona, nos ensina, a prática do dia a dia, não é verdade? Só que a gente tem que colaborar também e seguir em frente. Aí você ficou até quanto tempo no Farmácia e depois? No Farmácia foram 3 anos e meio, aí eu entrei na White, né? Aí você foi para a White. Só um detalhe que eu não citei. Quando eu trabalhei na Labofarma, a Labofarma me proporcionou casar com a dona Valéria, com quem eu estou até hoje casado. E em dezembro eu faço seu gancho, 39 anos. 39 anos de casado, Casamento, muito bacana, legal. Nesse período nós tivemos o Arthur. O Arthur, que hoje tem? Está com 27 anos. E foi interessante, na Organon, eu fiquei 9 anos, todo mundo falava, Zé, você não vai ter filho, não vai ter filho, não vai ter filho. Quando a Valéria engravidou, ela estava de 8 meses, eu pedi demissão da Organon. Todo mundo queria ver meu filho, né? Porque eu era um dos mais velhos. Entrei com a Cristina, com o Zé Roberto Faciroli, é um cara também que mora no meu coração, o Ivan. E aí eu pedi demissão. Quer dizer, a Valéria ficou maluca, mas eu tô com 8 meses, a Farmácia me proporcionou um benefício ali enorme naquela lacuna que havia sido aberta, né? Não entendi por que você falou que a Labofarma proporcionou seu casamento. Porque ela trabalhava, você conheceu ela como? Ela me proporcionou o casamento pela diferença de salário que eu tinha quando eu trabalhava com autopeças. Tá. E aí eu consegui. Agora eu posso... Você estava enrolando ela porque você trabalhava na oficina. Não, vamos ser sinceros aqui. Aí como você ganhou mais, agora eu posso casar. Agora eu posso casar. Tá certo. Agora eu posso casar. Alugamos um apartamento, onde nós ficamos ali uns 8 anos, né? Jardim das Trevas, né? Que era o famoso Jardim das Pedras, né? Que você não podia dar um soco na parede. Enfim, passamos por alguns pedaços juntos, e aí em 97 o Arthur nasceu, né? E é uma coisa interessante, no Farmácia a gente recebia muita amostra, e ele estava com 3 aninhos de idade, e para começar a semana eu abri o porta-mala do carro, isso deve ter acontecido com você, com o Nelson, para arrumar as amostras, né? E um belo dia eu cheguei na sala, ele estava na caixinha de brinquedo dele, com os brinquedinhos tudo enfilado. Aí a Valéria perguntou para ele, o que você está fazendo, né? Estou arrumando a minha caixa que nem meu pai. Legal, isso é bacana, né? Tentou entrar no ramo, o Arthur tentou entrar no ramo, mas não deu certo. Sorte dele também, viu? Hoje ele é consultor comercial de uma empresa de qualificação, de certificação de qualidade, LGPD, né? Tá noivo da Raíssa, é uma filha que eu e a Valéria não tivemos, é uma graça de menina. Então você pode falar que tem um casal, né? Sim. E aí da White,
Ela foi adquirida pela Pfizer, voltando para o laboratório, ela foi adquirida pela Pfizer. Na Pfizer eu fiquei mais um período, até 2014, quando houve uma onda de demissões e eu fui sorteado, né, dia 2 de fevereiro. Passaram-se alguns meses e eu entrei na UCB Biofarma. UCB Biofarma, acho que a gente se encontrou, eu e o Nelson nos encontramos em alguns consultórios, eu estava com a linha mental ainda, né? Uhum. Nesse período você fazia passos? Fazia. Foi lá que a gente almoçou várias vezes junto, tá lembrado? Lá na churrascaria. Isso. Eu esqueci o nome daquela churrascaria. E eu também esqueci, viu, Zé? Tinha a mais famosa que tinha lá. Tinha em Passos, é verdade. E em São Sebastião do Paredes, quem trabalhava antes, tinha aquele 3R. Naquela rua principal, onde tinha um garçom que fazia o bife lá e ele falava, quer queijo? Né? Foi nessa época, você estava nessa empresa que a gente se encontrava lá. Exato, bom setor. A UCB foi uma experiência muito boa, ela veio no dia 4 de julho de 2014. A UCB é uma empresa belga e ali eu posso dizer para você que eu tive um gestor fantástico. Falei com ele hoje, para você ter uma ideia, pela manhã. Nós falamos até hoje. Marco Antônio Panizzi, mora em Sorocaba. E esse... Você tem contato dele? Tenho contato dele. Manda um abraço, depois manda ele assistir o podcast, falar o que você falou dele. Panizão, um grande abraço para você, chefia. Tenho autoestima por você e tem um outro que eu quero mencionar, que é o Roberto Martins, lá de Campinas. Legal. Viu? Esse também é muito bom. E grandes colegas, né, do ramo farmacêutico, além de médicos que nos tratavam de uma forma totalmente humana, né, respeitosa. Gostaria de citar aqui o Dr. Rafael Sanches, que eu tenho na mais alta estima também, psiquiatra, professora Marta Edna. Ela é fantástica. Um abraço para a senhora professora. A Carla Queiroz, né? Carla Queiroz, que conta que nós visitamos ela ali na Climátria, né? Exatamente. Paulo Achê. O Dr. Paulo Achê é sem comentários, né? Tem um Dr. podcast Paulo Achê, com ele, viu? Depois você assiste também. Tem um podcast dele sensacional, dele e do Giovanni. Você olha a prateleirinha dele de carro, eu tenho parte naquela prateleira lá. Né? Legal. E uma das coisas que eu valorizei muito na indústria foi absorver o que alguns colegas faziam. Observar como que eles falavam com o médico. Há um outro que eu não posso deixar de mencionar, Dr. Antônio Luiz Chaguri. Esse é fantástico, né? Quanto que a gente visitou ele também. Comercialino doente. E eu observei muito como que os colegas falavam com o médico. Eu preferia ficar para trás, né? Assim, vendo. E eu buscava muito coisas na lateral, assim, do que o médico gosta e tal. Aí eu ia visitar o doutor e falei, doutor, vamos sair da mesmice hoje? Ó, eu trouxe vamos falar disso aqui e tal, mas ó, eu trouxe isso aqui para o senhor, eu vi que o senhor gosta, o senhor me permite? Isso dava uma quebrada no gelo e te deixava com uma outra impressão perante o médico. Eu lembro uma coisa que me marcou muito, foi com uma médica neurologista em Batatais. E ela era uma médica muito reservada, sabe? E sempre muito perfumada ela. Né? E um belo dia eu falei assim, doutora, a senhora está usando tal perfume, né? Desculpa a indiscrição. Como é que você sabe? Não, que sempre percebo que a senhora está bem perfumada e tal, com todo respeito ao professor, né? E levei um material para ela já na UCB. Ela pegou meu contato, ela falou assim, não conheço esse produto. E um belo dia, passado algumas semanas, ela me liga, falou, eu estou precisando do seu produto, uma paciente assim, assim, assado. Aí imediatamente eu saí de Ribeirão, fui atendê-la lá na cidade e levei um mimo para ela, né? Ela falou assim, olha, hoje eu sei quem é o Zé Antônio, porque eu já recebi você muitas vezes, mas eu não sabia teu nome, eu não esqueço mais, eu tenho ela aqui até hoje e mando mensagens para ela no dia do médico,
né? No Dia da Internacional da Mulher. Oportunidade de você agradecer ela aqui agora e falar para ela, doutora, assiste meu podcast. Doutora Luísa Caran, Aí, ó. né? Doutora Luísa Caran, neurologista lá de Batatais, sempre me atendeu de forma muito bondosa, muito educada. Obrigado, doutora Luísa, está convidada a assistir aqui. E a senhora fez parte da minha história também, né? Muito legal, muito bacana. Se estivesse chegando a 5h30, são 5h24. Caramba, já passou tudo isso já, né? Olha só. Foram meia hora, 30 minutos já de podcast. Então, bom, e aí, Zé? Aí eu aposentei, vamos chegar para o fim da história, eu aposentei em 2022. Nesse período, antes da aposentadoria, eu tive algumas experiências, fiz Uber, trabalhei com transporte, né? Dei com os burros na água. E um belo dia, meu telefone apitando, meia-noite, o Arthur falou, pai, vê que de mensagem que é essa. Era uma pessoa de uma empresa de canabidiol. E ele falou, eu quero conhecer você, eu vi teu currículo no LinkedIn, né? Já não tenho mais LinkedIn porque deixei no sonolento, né, o LinkedIn. Podemos nos encontrar amanhã ou a gente conversar amanhã? Você pode. Bom, resultado, entrei na empresa, lancei o canabidiol aqui. É o primeiro canabidiol que teve comercializável aqui. Fazia tudo para o paciente. Cadastro na Anvisa, importação, fatura para pagar na corretora de valores, enfim. Foi 1 ano e meio trabalhando com isso. Eu encerrei essa empresa com 60 pacientes. Era um trabalho muito legal, que você comprava o canabidiol e aí o paciente também. Mas até ele receber o dele, eu pegava um emprestado com você e levava para ele. Quando o dele chegava, eu pegava e devolvia para você. Então, o relacionamento que eu tinha com o paciente era muito legal, sabe? Esse network, né? Essa relação pública, vamos dizer assim. Dali eu saí, me tornei corretor de imóveis. E aí o Faciroli recentemente, o ano passado, entrou num projeto da Equilvia. Falou, Zé, vai ter um projeto novo para 2024. Faz entrevista. E eu fiz entrevista de pândega, né, sem esperança nenhuma. Mas me ligaram em janeiro, falaram, Zé Antônio, está disponível? Estou disponível. É o seguinte, o projeto vai atrasar. Aí passou fevereiro, passou março, eles me ligando, e chegou dia 15 de abril, 10 horas da manhã, me ligaram. Falei, Zé Antônio, está disponível para trabalhar com a gente? Falei, estou. Então você acabou de ser contratado. Acabou de ser contratado com todos os benefícios que a indústria oferece para a gente, né? E voltei agora 6 meses na indústria, fazendo praticamente um trabalho de acesso, um produto para Covid que está disponível na rede pública, um trabalho muito gostoso, e estou conhecendo uma região nova. Peguei uma região de Rio Preto e Araçatuba, né, que eu não conhecia, então a gente está nesse desafio novamente. Zé, parabéns mesmo, viu? Porque a gente fala, porque eu, pelo que eu sempre conheci, que sempre convivi com você, um dia eu pensei assim, falei assim, meu Deus, o Zé, acho que quando foi dar o primeiro beijo na namorada, acho que ele chegou todo cortês, pediu com licença, e deve ter sido assim, ó, me permite eu beijar a sua face? É o que eu vejo isso em você. Eu falo assim, porque você é educado para tanta coisa, porque eu falo assim, eu nunca vi você nervoso, nunca vi você discutir com um colega, nunca vi nada, né? Então, eu vou te falar, tem que te parabenizar e te desejar tudo de bom, que você continue sendo essa pessoa. Obrigado, Luizinho. Em nome do... Eu gostaria de ter muito mais tempo, mas talvez a gente tenha uma outra oportunidade de falar mais assim com você, né? Mas em nome do Simprofarf, da Reprofar, eu gostaria de agradecer muito de coração o tempo que você dedicou aqui à sua presença. E se você quiser fazer algum agradecimento, mandar um beijo para sua esposa, fique à vontade. Eu que agradeço a você, ao Nelson, pela oportunidade de rever vocês. Foram pessoas que nós trabalhamos. Toda entrevista que eu faço, eu corto o entrevistado e sempre falo assim, ó, sempre falar, não de mim, do Nelson, porque ele implementou esse tipo de trabalho que vai ficar na história da indústria. Talvez hoje ninguém dê tanto valor pela dedicação do Nelson, tá?
Então eu sempre faço questão de agradecer ele pela oportunidade de eu também estar aqui. Tive o privilégio de entrevistar em torno de mais de 20. E até agora eu não aprendi, tá? Não aprendi a entrevistar ninguém. Mas eu vou enrolando, né? Porque se eu conseguir em 44 anos enrolar alguns médicos, como é que eu não vou saber enrolar alguns representantes, não é verdade? Então eu estou aí, Zé. Ou Luizinho ou Sumeli é um nome respeitável. Nelson ou Nelson, então, né, nem se fala. A gente acabou criando marcas, né? Nós fizemos nosso capítulo na indústria farmacêutica. É bom que a gente foi junto, né? Já vou pedir para você que talvez nas próximas eleições nós temos um candidato a vereador aqui. Então vamos votar no Nelson. Ó, um beijo para todo mundo aí. Nelson, obrigado e obrigado, viu? Obrigado, gente. Um abraço a todos.